Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo não está muito bem não, porque o Flamengo perdeu o Fla-Flu por 2-0, mas eu não estou muito chateado não, porque o campeonato do Flamengo agora é a Copa do Brasil. Antes de eu falar um pouquinho do jogo, eu quero pedir para você mais uma vez, para você se inscrever no canal, deixa aí o seu like e compartilha o link desse vídeo com seus amigos, nos grupos aí do futebol, me ajudando aí a divulgar esse trabalho, beleza? E não esquece também de ativar o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos, tá? Não deixa de se inscrever não, é de graça, não custa nada e você vai estar me ajudando aí para o YouTube me recomendar para mais pessoas. Bem, Flamengo 0, Fluminense 2, parabéns ao Fluminense, um Fla-Flu bem jogado, muito disputado, o primeiro tempo começou muito truncado, muita disputa de bola, sem muita criação, os times reduzindo muito o espaço um do outro e dificultando a saída de bola. O Fluminense começou marcando o time do Flamengo muito em cima, foram 5 minutos sem o Flamengo conseguir sair ali do campo de defesa, ficava com a bola, mas não conseguia sair do campo de defesa. Numa dessas investidas aí de sufoco do Fluminense, aos 7 minutos teve uma chance, a primeira chance ali do Fluminense, num erro ali do Flamengo, depois foi com o Cauã Elias, né? E depois o Flamengo, numa escapada, teve uma chance também com o Alcaraz, que ele chutou, o Fábio deu um golpe de vista muito estranho, a bola bateu no pé da trave, depois bateu no Fábio e saiu para escanteio. Ali, se a bola entra direto, seria assim, uma falha bizonha do Fábio e, de repente, se a bola bate na trave e não volta nele, voltaria para o Gabigol que estava entrando ali na frente do gol. Mas a bola bateu na trave, bateu no Fábio e saiu. Depois, no final, mais para o meio do primeiro tempo, ali dos 30 aos 40 minutos, teve um domínio maior do Flamengo no jogo. O Flamengo começou a ocupar mais o campo de ataque, começou a pressionar um pouco mais o Fluminense, teve algumas chances, mas não conseguiu aproveitar essas chances. O Flamengo, mais uma vez, com dificuldade na sua criação de jogada. Hoje foi com um time misto, né, ali, principalmente a parte da frente, do meio, na verdade, um time reserva ali, entrou com Léo Ortiz, que é titular, mas é zagueiro, entrou de volante, entrou com Alan, incrível o Alan ainda conseguir jogar nesse time do Flamengo, entrou com Alcaraz, que está buscando jogo, você vê que ele tem interesse, que ele busca jogo, que ele tem vontade, mas ainda não se encontrou no time do Flamengo, e entrou também com o Matheus Gonçalves, que até jogou bem, primeiro tempo então jogou muito bem Matheus Gonçalves, levou muito perigo à defesa do Fluminense e produziu muito para o ataque do Flamengo. E a dupla de ataque, Bruno Henrique e Gabigol, e eu não sei até quando o Felipe Luiz vai tentar recuperar o Gabigol. Eu acho muito difícil, principalmente esse ano, e é uma loucura já falarem em renovação de Gabigol novamente no Flamengo. Eu acho que já deu o tempo dele no Flamengo. Muito obrigado, Gabigol. Ele pode fazer o gol do título da Copa do Brasil, pode fazer mais uns 6, 7, 8 gols nas últimas rodadas aí do Brasileiro, mas eu acho que já acabou o tempo dele no Flamengo, ele precisa de novos ares, ele precisa sair do Flamengo, beleza? Ele precisa sair do Flamengo, não dá mais para o Gabigol continuar no Flamengo. É muito triste a gente ver o que se tornou o Gabigol dentro do Flamengo. Hoje, mais uma vez, apagado, sumido, não consegue chutar, não consegue disputar uma bola, não consegue fazer uma tabela, não consegue fazer um pivô. É lastimável o Gabigol no Flamengo. A única mudança que a gente vê no Gabigol é que agora ele está mostrando vontade em jogar, porque com o Tite ele não mostrava vontade nenhuma e só por isso ele já não precisava, não poderia mais estar no Flamengo, porque independente de quem é o técnico, o jogador está sendo pago para jogar e não para fazer corpo mole. Mas falando do jogo, primeiro tempo muito disputado, Fluminense pressionando a saída de bola do Flamengo e o Flamengo pressionou a saída de bola do Fluminense. E a diferença é que o Flamengo ia tocando a bola até tentar chegar no ataque. O Flamengo tinha ali uma qualidade maior no seu campo defensivo em conseguir trocar
os passes de bola ali para conseguir sair da marcação do Fluminense, mas quando chegava do meio-campo para frente, sentia muita dificuldade na sua criação. O Alcaraz não conseguiu criar grandes jogadas. O Matheus Gonçalves ainda, em algumas jogadas individuais, conseguia fazer alguma coisa. O Wesley, é lamentável ver o futebol do Wesley, que é um dia aqui em cima, outro dia é muito lá embaixo. Hoje foi esses dias que foi muito lá embaixo. O Wesley é uma incógnita. Não dá para saber se ele é bom jogador ou não. Ora ele é bom jogador, ora ele é um péssimo jogador. Hoje ele foi o péssimo jogador. Não acerta cruzamento, não acerta um passe. Enfim, quando ele está abaixo, ele é muito abaixo. Ou ele joga muito bem, ou ele joga muito mal. E hoje ele jogou muito mal. Então ali ainda tentava, o Matheus Gonçalves com o Wesley tentava fazer alguma coisa, mas não conseguia dar prosseguimento. Ele não tinha, junto com o Wesley ali, um prosseguimento em algumas jogadas. Ele conseguiu ainda fazer alguma coisa na individualidade. Teve um lance muito bonito que ele driblou 2 marcadores do Fluminense, entrou na área, fez um cruzamento perigoso que o Manuel cortou. O Manuel hoje, inclusive, foi muito bem na zaga do Fluminense, diferente do que foi no jogo contra o Cruzeiro, que ele deu umas vaciladas lá, quase entregou o jogo para o Cruzeiro, mas hoje ele teve muito bem, ganhou todas, ele foi ali absoluto na zaga. Thiago Silva que não pôde jogar, Thiago Silva enfim, é a idade, né? Está pesando a idade, então qualquer tipo de lesão demora muito mais para se recuperar, e hoje o Thiago Silva mais uma vez desfalcando o Fluminense. Hoje, até que ele não fez falta, porque a zaga estava muito bem postada diante do ataque do Flamengo, que também não dá para saber se foi somente a qualidade ali da zaga do Fluminense, porque marcar o Gabigol hoje não é tão difícil assim, né? Então, o Fluminense, ao contrário do Flamengo, não conseguia sair jogando na troca de passes, só conseguia fazer ligações diretas que eram muitas perigosas. Quando ele conseguia escapar ali com o Cauã Elias, era uma jogada perigosa demais. Ele conseguiu fazer muitas jogadas, ele conseguiu ali tirar um pouquinho a paz do Léo Pereira e do Fabrício Bruno, mas no primeiro tempo não conseguiram produzir muita coisa. A diferença é que o Flamengo era pressionado na saída de bola e conseguia sair tocando, e quando o Fluminense tentava sair tocando, ele errava e gerava um contra-ataque, um lance perigoso para o Flamengo, e o Flamengo não soube aproveitar os erros da zaga do Fluminense na partida de hoje. O Fluminense, no primeiro tempo, implorou para tomar um gol, implorou para o Flamengo fazer um gol, e o Flamengo não soube fazer. E no final do primeiro tempo, o lance do pênalti, um pênalti bem questionável. Foi pênalti, não foi pênalti. Se o juiz deu o pênalti, não tem como discordar 100%. E se ele não desse o pênalti, também não teria como discordar da não marcação do pênalti, porque foi muito questionável ali. Vai ficar bem dividido, é lógico que o torcedor tricolor vai falar que foi pênalti com certeza, que foi um pênalti escandaloso, mas quando a gente olha o lance, o replay, diversas vezes a gente vê que quando o Léo Pereira dá o carrinho, o jogador do Fluminense já estava caindo, ele procura o contato ali junto com o Léo Pereira, mas o Léo Pereira, que é experiente, jamais deveria dar um carrinho daquela forma dentro da área, sabendo que no futebol brasileiro ou em qualquer lugar do mundo, qualquer jogador com um pouquinho mais de inteligência ia deixar o pé na frente para ter o contato, e aí é pênalti, né? Então, assim, se o juiz não dá, não tinha como reclamar muito. O juiz deu, mas por fim o Ganso cobrou e o Rossi fez uma defesa ali, excelente defesa no pênalti, e o primeiro tempo terminou 0-0. No primeiro tempo o Klaus foi horrível, muito ruim a arbitragem do Klaus no primeiro tempo. No segundo tempo ele foi bem, né? A gente não pode reclamar muito da arbitragem, principalmente no segundo tempo ele conseguiu contornar, ele voltou melhor, mas no primeiro tempo, olha, estava difícil aturar o Klaus. E eu não estou falando por causa do lance do pênalti, não, porque ele não deu um monte de falta a favor do Flamengo e não deu um monte de falta a favor do Fluminense. Então ele estava errando para os dois lados, estava assim uma lástima se ele continua essa arbitragem no segundo tempo, não ia acabar bem esse jogo hoje.
E aí, no segundo tempo, o Mano Menezes faz uma alteração colocando o John Arias, e ali ele vê a oportunidade nas costas do Ayrton Lucas. Hoje, a Avenida Ayrton Lucas estava com trânsito livre desde o primeiro tempo. Estava desde o primeiro tempo o Ayrton Lucas dando sinais que ele iria deixar uma avenida ali para quem quisesse, e o Mano Menezes soube articular ali com seu time, colocou o Cauã Elias dobrando ali com o John Arias, que é muito rápido. O John Arias é o melhor jogador do Fluminense, né? E o Fluminense precisou aí de 10 minutos, 15 minutos para poder fazer o seu placar e depois se fechar e garantir o resultado, né? O Ganso, com um passe magistral, um passe de calcanhar que poucos saberiam fazer. De repente, se fosse qualquer outro jogador do Fluminense, ia tentar matar a bola para virar o corpo, ele rapidamente de calcanhar ganha um tempo ali e pega todo mundo de surpresa. Até agora eu estou tentando entender aonde estava o senhor Léo Pereira, que mais uma vez se lançou ao ataque sem nenhuma necessidade, com 5 minutos de jogo. O Léo Pereira estava no ataque e o Flamengo estava tomando contra-ataque no buraco que ele deixou lá. E aí, quem vem para cobrir o Léo Pereira? O Alan. Aí não existe, né? O Alan, pelo amor de Deus. O Flamengo perdeu hoje. O que pode me fazer não ficar tão chateado é o Felipe Luiz ver que o Alan não tem condições mais de jogar com a camisa do Flamengo. O Alan, ele não entrega nada. Ele erra passe, ele não acerta nada, ele não acerta o lançamento, ele não faz uma cobertura certa, ele erra a marcação, ele é facilmente driblado, ele quase não desarma. Enfim, o Alan é só mais um em campo correndo e errando, e ele não fez a cobertura corretamente do Léo Pereira, ele não alcançou o Cauã Elias, o Ayrton Lucas estava lá no ataque também perdido, o Wesley, que veio para cobrir no meio da área, ele não olhou aonde estava o atacante do Fluminense. Na verdade, era até o meio-campo, né? Era o Lima. Ele entra para dentro da área e vai sem olhar, sem ver aonde o cara que ele precisava marcar. Ele só foi na cabeça dele: eu preciso fechar o meio da área, sem olhar o atacante do Fluminense, porque se ele corre para dentro da área, olhando o jogador do Fluminense, ele se antecipava a jogada, ele ia marcar o jogador, mas ele foi marcar sei lá o que, ele só correu para dentro da área e quando ele tenta virar o corpo, o jogador do Fluminense já estava finalizando para dentro do gol. 1-0 Fluminense, merecido. O Fluminense voltou jogando bem melhor do que o Flamengo voltou no segundo tempo apático, voltou bem mais perdido do que estava no primeiro tempo. E ali, eu não sei se o Felipe Luiz não soube enxergar ou se ele realmente estava... No final, a gente sempre fica com essa dúvida e a gente quer sempre agir com a boa fé, né? Então, a gente sempre quer pensar do que ele estava pensando já no jogo de domingo e, por isso, não mexeu de imediato, né? Porque Ayrton Lucas e o Alan eram uma porteira aberta para o ataque do Fluminense, tanto é que juntou ali Arias, Martinelli, Marquinho, Ganso e fez um estrago naquele lado esquerdo do Flamengo. O Léo Pereira também meio perdido, porque toda hora quer se lançar o ataque, inclusive lá com os 35 minutos ele cismou de virar atacante, aí tem hora que ele cisma que ele é meio campo, quer sair dando um lançamento de qualquer jeito, aí fica difícil, né? Enfim, 5 minutos depois, uma outra boa jogada com o Martinelli, foi na linha de fundo, fez a jogada, o beabá do futebol, vai para a linha de fundo, toca para trás, na direção da área, voltado para trás, e o Arias fez o gol merecido, porque o Arias entrou muito bem, 2-0 Fluminense, e depois foi só isso. O Fluminense ainda ficou um pouquinho mais com a bola, mas principalmente depois da saída do Ganso, o Fluminense não jogou mais, não tinha necessidade de se expor mais, ficou ali esperando uma oportunidade de contra-ataque que acabou não conseguindo encaixar, e o Flamengo não conseguia produzir nada. No segundo tempo, principalmente, não levou perigo ao gol do Fluminense, poucas oportunidades.
o Felipe Luiz mexeu, colocou Michael, colocou Plata, não deu muito resultado. E depois, mais para o final do jogo, ele colocou o Arrascaeta e o Alexandre. O Alexandre entrou meio mal ali, meio fora do ritmo do jogo. O jogo estava num ritmo, ele entrou num ritmo diferente. É difícil entrar você num jogo assim, tendo que correr atrás do resultado, e ele não conseguiu encontrar o ritmo certo do jogo. Não comprometeu em nada, mas também não somou muito. O Arrascaeta ainda tentou algumas jogadas, mas é muito difícil, depois de você estar perdendo de 2-0, você ter ali 10, 15 minutos para tentar alcançar esse resultado. Nitidamente, o Felipe Luiz segurou o time para o jogo de volta da Copa do Brasil, não contou com a galera que jogou aí na data FIFA, então o Flamengo estava sem o Gerson, sem o Varela, sem o De La Cruz, sem o Pulgar. Então o Flamengo bem desfalcado, mas não é desculpa para o que aconteceu em campo, né? Aí, voltando a falar, espero que isso tenha servido de lição para o Felipe Luiz ver que o Alan não tem condições. Nós temos o Everton Araújo, coloque esse menino que ele é muito bom, ele é muito melhor do que o Alan 10 mil vezes, né? Então, se tiver uma outra oportunidade, numa outra situação, que provavelmente vai acontecer caso o Flamengo se classifique para a final da Copa do Brasil, com certeza a CBF, com esse calendário maravilhoso, vai nos colocar numa situação parecida com a de agora, data FIFA, enfim, que o Felipe Luiz enxergue que tem um garoto ali, Everton Araújo, que joga muito mais do que o Alan, e o Alan já teve chance com o Sampaoli, não deu certo, teve chance com o Tite, não deu certo, e com o Felipe Luiz, a primeira chance que ele tem como titular, ele foi, mais uma vez, muito, muito, muito mal. Muito mal. Não tem condições do Alan jogar mais pelo Flamengo. Aí você junta Alan, Wesley no mesmo time, aí fica muito difícil. Aí você tem Alan, Wesley e Gabigol jogando junto, não vai conseguir produzir muita coisa. Não vai conseguir ganhar com essa trinca maravilhosa, principalmente num dia que o Wesley jogando muito mal do jeito que ele jogou hoje, tá? Parabéns ao Fluminense, soube aproveitar o momento de fraqueza do Flamengo, o momento das falhas do Flamengo, foi letal, foi cirúrgico. O Mano Menezes soube armar o jogo para aproveitar essa falha que ainda existe ali na marcação do Flamengo, entre o lateral e a zaga. É um corredor, é uma avenida que já existe há algum tempo, e o Felipe Luiz precisa consertar isso, porque senão vai sofrer no jogo de volta da Copa do Brasil contra o Corinthians. O Corinthians que ganhou o seu jogo por 5-2 em casa, com um golaço do Mateuzinho, ex-Flamengo, golaço do Memphis Depay, um golaço de falta. Então, assim, o Corinthians ganhando de 5-2, a torcida vai se empolgar mais ainda. O Corinthians vem muito mais motivado agora, principalmente com essa vitória. Saiu do Z4 do Campeonato Brasileiro, então agora eles vão com tudo para cima do Flamengo. Vai ser um jogo dificílimo. O Flamengo que não soube transformar a grande superioridade no primeiro jogo em gols, terminou apenas 1-0. O Hugo fez milagre nesse jogo, né? Mas era um jogo ali para ser 3, 4-0 no mínimo. Foi 1-0, mesmo assim, ainda é uma boa vantagem na Copa do Brasil. A gente está falando de semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, não é tão fácil assim. Mas confiante na vitória do Flamengo. Flamengo que no domingo vem com o time titular, então provavelmente vai vir aí com Rossi, Varela, Léo Ortiz na zaga junto com o Léo Pereira, e na lateral esquerda o Alexandre. Meio campo vai ser ali Pulgar, Gerson, Arrascaeta e De La Cruz. E no ataque, Gabigol e Bruno Henrique. Com certeza ele vai vir com Gabigol de novo para irritar a torcida do Flamengo, porque ele quer recuperar o Gabigol, até porque também não tem outro ali. Se ele tirar o Gabigol, ele vai ter que improvisar alguém ou colocar o Carlinhos, que o Carlinhos não tem condição também. Então é melhor ele preservar
a imagem do garoto. Garoto não, porque ele já tem 20, 27, 28 anos. Então, para preservar o jogador, para não prejudicá-lo mais ainda, porque é constrangedor ver o Carlinhos em campo em alguns momentos. Ele que ainda fez alguns gols, mas é difícil, é bem difícil. Então, a tabela do campeonato com os jogos de hoje ficou: Botafogo continua líder, ficaria líder independente dos resultados de ontem e de hoje. 60 pontos, vai jogar amanhã contra o Criciúma no Maracanã. Provavelmente vem uma vitória aí, ele vai ampliar essa vantagem. O Palmeiras, que joga somente no domingo contra o Juventude, lá no Sul, é segundo lugar com 57 pontos. O Fortaleza, que empatou ontem, está em terceiro com 56. O Flamengo, com a derrota, continua em quarto lugar com 51 pontos. Só que aí poderia ter aumentado essa vantagem para o São Paulo. Está dando aí a possibilidade do São Paulo tomar o quarto lugar do Flamengo, caso o Flamengo não ganhe o jogo, o próximo jogo, e o São Paulo ganhe a sua partida. O Internacional em sexto, o Bahia em sétimo, e o Fluminense saiu da zona de rebaixamento, está em 15º lugar nesse momento com 33 pontos, ainda ali num risco muito grande. O Corinthians, que ganhou do Atlético Paranaense por 5-2. Eu venho falando há algum tempo, o Atlético Paranaense tirou um ano sabático e se não abrir o olho vai cair. Se não abrir o olho vai cair. Impressionante o ano do Atlético Paranaense, depois de vir fazendo aí 5 anos seguidos muito bons, disputando o final de Copa do Brasil, disputando final de Libertadores, né? Então, final de Sul-Americana também. Então, o Atlético Paranaense aí ficou agora em 17º lugar, entrou na zona de rebaixamento, tem 31 pontos. O Vitória, que está em 18º com 29 pontos. Cuiabá e Atlético Goianiense fecha aí o Z4. Então, Corinthians e Fluminense nesse momento fora do Z4 e a briga cada vez mais intensa, com o Atlético Paranaense entrando no Z4, o Juventude ali junto com o Bragantino e Criciúma beirando ali também a zona do rebaixamento. Beleza? Galera, muito obrigado por você ficar até aqui mais uma vez. Espero que você tenha gostado. Mais uma vez eu te peço, se inscreva no canal, deixa o seu like aí e compartilhe esse link. Isso tudo é de graça. Beleza? É tudo de graça, e ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Tá? Lembrando que domingo, Flamengo e Corinthians decidem um jogo de volta, e no sábado, Vasco e Atlético Mineiro. Vamos ver como será essa final. Eu, particularmente, estou torcendo para que seja um Vasco e Flamengo na final da Copa do Brasil. O Rio de Janeiro precisa muito dessa final. O Rio de Janeiro, que voltou com força ao cenário nacional do futebol, principalmente aí com o Botafogo liderando o campeonato, depois aí da sua reestruturação através da SAF, e o Vasco, que reviveu das cinzas nesse ano de 2024. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui.